Fala pessoal, beleza? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo do mini relé, tá? 5 pinos. Mas eu vi que a galera ainda teve algumas dúvidas e tal, no que liga o comum e tal. Na verdade é o seguinte, você vai usar o relé conforme você precisa no teu projeto aí, tá? Se vai ser um relé para inversão de sinal, se vai ser um relé, né, só para transformar um sinal fraco em sinal forte, que é o exemplo de farol de milha, entendeu? O sinalzinho ali que você manda, que sai do botão é um sinal muito fraco, é miliamperes que sai do botão. Então você vai mandar esse sinal por relé, ele vai trocar a bobininha e vai mandar uma corrente alta para acender as lâmpadas, tá? Uma amperagem aí bem mais alta aí de 10, 15 amperes, tá? Porque senão derrete o chicote e derrete o botão. Beleza? É isso que funciona o relé. Ele transforma sinal fraco em sinal forte para alimentar outras coisas. Beleza? É basicamente isso. Também você pode usar para fazer inversão de sinal, criar central de trava, centralina de trava, caso você não tenha, você pode fazer travamento, destravamento com mini relé, você pode fazer subir, pegar o sinal do botão do vidro e fazer subir e descer o vidro e tal. Aí você usa conforme o projeto você precisa. Então, assim, você tem que saber como que funciona o relé. A partir do momento que você sabe como que funciona, não tem negócio de entra sinal em tal e sai sinal em tal. Não, você vai usar conforme você precisa. Então vamos lá, vamos começar falando do mais simples, que é o de 4 pinos, convencionalzinho aí, tá? O relé auxiliar. Então assim, ó, o pessoal fala, no 30, o 30 na elétrica é positivo, tá? Mas não necessariamente você vai entrar com sinal positivo aqui e nem sair com sinal aqui, tá? Vamos entender como que funciona. Ó, pino 85 e 86 é a alimentação da bobina, tá? E o do 30 para 87 é um chaveamento. Então, quando você alimenta essa bobina, ela vai puxar a travinha e vai fechar, vai fazer um chaveamento, como se fosse um interruptor. Vai abrir e fechar, entendeu? E aí, aqui, ó, como ele está circuito aberto, né, a chave está desligada, vamos por assim, o relé não está sendo alimentado. O sinal que entra aqui não sai aqui, tá? A partir do momento que você alimentou a bobina com positivo e negativo, então só voltando, a partir do momento que você alimentar a bobina, ele vai atracar o relé, vai fazer o chaveamento, a ponte, e o sinal que está entrando aqui vai sair no 87, tá? E a bobina, ela é alimentada com um sinal bem baixo, entendeu? Um sinalzinho, uma miliamperagem que entrar aqui já é o suficiente para ela atracar e fechar o chaveamento, entendeu? Então, onde você entra com o sinal mais forte, a corrente mais forte que você quer, você vai entrar no 30, tá? Então, aqui entra uma corrente mais alta, daí você vai ver a especificação no relé, esses universais que geralmente é até 40 amperes, tá? Daí você liga, o sinal mais forte que você quer vai sair no 87, aí você liga lá no que você quer fazer, entendeu? Então, assim, um lado vai ser negativo, aterramento, e o outro vai ser o sinal do farol de milha, sinal de botão, o sinal que você quiser, ou vice-versa. Se for um sinal negativo que você quer que entre, aqui você vai alimentar com 12, entendeu? Então é assim que funciona. Vou dar um exemplo aqui com um farol de milha. Tá, no farol de milha vai entrar um sinalzinho de sai no caso lá do botão e vem para cá um sinal 12 volts com uma amperagem bem baixinha, miliamperes aí, tá? E aqui você vai entrar com aterramento. E lá para alimentar as lâmpadas você precisa de um fio mais grosso, um fio mais resistente, uma corrente mais alta. Então aqui 87 vai sair para as lâmpadas. E aqui você vai entrar com 12 volts bem forte, entendeu? Aí lá o outro lado da lâmpada você faz um aterramento bem feitinho. Aqui ó, no relé, então o 30, né? Aqui exatamente nesse caso específico, você vai entrar com 12 bem forte. Aí depende do projeto que você está fazendo, igual eu falei. Aqui no 85 você entra com o sinal do botão. Aqui no 86 um terra. E quando você alimentar o botão aqui, ele vai atracar o relé, vai chavear do 30 para o 87. Beleza? É assim que funciona o relé. É só um chaveamento. Entra um sinalzinho fraco, você alimenta a bobina com sinal fraco. E aqui no chaveamento você coloca um sinal mais forte, uma corrente mais alta que você precisa usar. Já o relé de 5 pinos,
Ele basicamente é a mesma coisa aqui do 4 pinos, só que ele tem esse pino 87A. O pino 87A, ele vai ficar do 30 para 87A direto, sem estar alimentado. Então, do 30 para 87 está direto, ou vice-versa, do 87 para o 30. Tá direto, isso aqui já está chaveado, sem estar alimentado. Quando você colocar a alimentação na bobina do relé, colocou a alimentação aqui na bobina, no 85 86, ó. 85 86, bobina. Alimentou essa bobina, vai chavear do 87A, a chave vai puxar aqui para baixo, vai chavear pro 87. Então, alimentou a bobina, vai fazer a mesma função, do 30 vai para 87. A única diferença é que quando a bobina não está alimentada, você tem um chaveamento direto do 30 para 87A. Beleza? É assim que funciona. Vou dar um exemplo agora usando em vidro elétrico, por exemplo. Todo mundo sabe que o vidro elétrico ele é alimentado, um lado é 12 e um lado é negativo, certo? Quando você aperta o botão, entra 12 volts aqui, ele aciona o motor e desse lado é positivo e vice-versa, ele inverte o sinal, certo? Mas ele tem um descanso negativo, ele fica um negativo direto. A partir do momento que você mandar a corrente, ele vai acionar, mas ele tem um descanso negativo. Então, por exemplo, se você quer alimentar um vidro elétrico, aqui, deixa eu bolar aqui o sistema e já volto. Então, por exemplo, você vai precisar de 2 relés, então eu vou fazer só de um lado do fio, por exemplo, tá? É o mesmo que eu vou fazer aqui, o mesmo sistema que eu vou fazer aqui, você vai fazer nos 2 fios do motor, por exemplo. Então, aqui entra o sinal de subida do vidro e desse lado fica aterrado, tá? Aqui se faz alimentação. Lembra, o sinal do botão vem na bobina para alimentar mais fraco, né? Que é a corrente mais fraca. Então aqui se deixa em espera aqui o sinal do botão. Do 87A para o 30 tá direto. O 30 é o que sai pro motor, tá? O 30, em vez de entrar, agora tá saindo, que nem eu falei. É conforme o projeto que você precisa, tá? Então aqui no 87A você vai deixar um aterramento, tá? Você coloca um aterramento aqui. Por quê? Porque vai ficar em descanso negativo o motor, tá? E vamos supor que essa mesma coisa você vai fazer no outro relé. Então já tem o outro relé pronto, ele já está aqui em descanso negativo também. Quando você acionar o botão do vidro, ele vai alimentar o pino 85, aqui já tá aterrado, vai acionar a bobina. Então vai chavear a chave vai sair do 87A e vai para 87, tá? Vai jampear daqui para cá. Aqui você vai entrar com 12 volts, porque daí quando você acionar o botão, aqui está em descanso negativo, lá também. Acionou o botão, ele vai alimentar, vai passar positivo para cá. Quando você parar de apertar o botão, ele vai desacionar o relé e vai chavear de novo para 87A e vai voltar o sinal negativo. Por que tem que ter o sinal negativo aqui? Porque se você deixar neutro, vai entrar só 12 aqui, não tem negativo, então não vai fechar circuito, o motor não vai ligar, beleza? É assim que funciona. Esse é um dos projetos que você pode fazer com o relé 5 pinos, tem muitas outras funções. E o relé, mini relé 5 pinos, é a mesma função daqui, né? Aqui eu até numerei, mas geralmente não vem numerado aí nos relézinhos que você compra, tá? Esses 2 pinos da ponta aqui, ó, bobina, tá? Então 85 86, aqui é a bobina, e do 30 fica chaveado direto no 87A, mesma coisa daqui. Então daqui fica direto para cá. Você alimentou a bobina, a chave vai pular do 87A, vai vir para cá, então vai ficar jampeado aqui direto do 30 para 87, tá? Aí aqui a gente faz o vidro elétrico com esse relé aqui, porque ele puxa uma corrente bem mais alta o motor, tá? Esses mini relé aqui não aguentam, a amperagem dele é mais baixa, então você tem que ver o que você vai ligar também. Se você vai precisar, se é uma corrente muito alta, você precisa de um relé grande. Se é uma corrente mais baixa, pode ser um mini relé. Tá, um sisteminha de trava, a correntinha é bem baixa, não é muita coisa, é só um pulsinho de nada e já para. Então você pode usar um mini relé para fazer, tá? Então a gente vai fazer aqui, é a mesma função, tá? 85 86 bobina, né? Você entra com um lado negativo e o outro é o sinal que você vai enviar para acionar a bobina. A hora que acionar, do 30 vai para 87. A hora que você desligar, cortou a alimentação da bobina, a chave volta do 87 para 87A. Fechou? Esse é o funcionamento. Então vamos fazer uma centralzinha de trava.
vamos simular aqui. Aqui no vídeo eu só tô simulando, depois eu vou fazer outros vídeos fazendo na prática aqui, montando e mostrando funcionando para vocês verem, tá? Mas aqui a gente vai fazer na teoria por enquanto, tá? Então vamos supor, você tem que ter dois relé também, um pro pulso de trava, outro pro pulso de destrava, tá? Então o que você vai fazer? Isso aqui só vai funcionar pelo alarme, tá? Via alarme, porque você vai ter que entrar com o pulso negativo do alarme. Lá, quando você apertar para trancar, ele manda um pulso, aciona a bobina e manda lá pro motor de trava e vice-versa, tá? Então você tem dois relé, esse aqui eu vou fazer os dois aqui para ficar fácil para nós, pra gente entender, tá? Eu vou desenhar um motorzinho aqui, vocês vão entender certinho. Pera aí que eu já volto. Então beleza, ó, a gente tá aqui com os dois relézinhos, vai fazer lá, tá? E como eu falei, tem que pegar um pulso do alarme. Então o pulso do alarme geralmente é um pulso negativo, tá? Então você vai entrar aqui com o pulso do alarme. Eu vou até escrever aqui. Alarme, pulso de trava negativo e pulso de destrava, tá? Então se você está entrando com sinal negativo, o que você tem que ter do outro lado? Sinal positivo. Então aqui você vai ter que alimentar com 12, tá? Os dois pinos 85 se alimentam com 12 volts direto, tá? Então quando você acionar o fio de trava, vai passar, aqui tá em positivo, aqui manda o pulso negativo, atracou a bobina, chaveou do 87A, chavei para 87, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Mesma coisa do vidro, a gente vai sair com esse pino aqui, a gente sai para os motor. Ó, aqui o pulso de trava e aqui o pulso de destrava. É a mesma coisa lá, porque é um motor funciona 12 volts, acionou e acabou. Então tá aqui os dois fios de trava e destrava, tá saindo. Aqui no 87 é a mesma coisa, você vai entrar com terra, né, com sinal negativo, sinal de descanso negativo do motor, tá direto. Então os dois fios aqui estão em descanso negativo. A hora que você ir desse lado aqui, desculpa, desse lado aqui, que é onde vai chavear, você vai entrar com 12 volts. 12 volts, tá? Então daqui vai passar positivo para quando você acionar. Então vamos lá, eu travei o carro, travei, mandou sinal, aqui está em descanso negativo, aqui está em descanso negativo, mandei sinal, acionou a bobina, aqui que fez a chave, veio do 87A, passou para cá. O que aconteceu? Para cá mandou corrente positiva, negativo com positivo, alimentou, puxou o motor para baixo, trancou. Beleza, aí já é bem rapidinho, né, o sinal de trava. Então jampeou, travou, já voltou para cá. E aqui a mesma coisa, quando você mandar o pulso de destrava, tá, vai chavear daqui para cá bem rapidão, vai empurrar o motorzinho para cima de volta e destravou o carro. Então aqui tá feito uma centralzinha. Então a gente usou os três relés aí conforme você precisa, tá? Que nem eu falei, não tem entrada de sinal ou saída de sinal certa, é conforme o projeto que você precisa. Você só precisa saber como que entende os relés, beleza? Se ainda ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários.